onde o Espírito Santo tem colocado no coração dos irmãos. Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Podeis tomar assento, meus amados. Quero primeiramente agradecer a Deus pelo enorme privilégio que Ele me concede de outra vez retornar a esta tão querida e abençoada congregação e nesta noite adorarmos ao Senhor nosso Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor Maxwell e agradecer o mesmo pela honra do convite para estarmos aqui esta noite e poder usar o púlpito desta congregação para falar a palavra de Deus. Muito obrigado, pastor. Deus continue abençoando sua vida, fazendo prosperar em tudo. Louvo a Deus pela vida de cada obreiro aqui na minha retaguarda. Alguns deles nós conhecemos há muitos anos. Nosso querido pastor Bartolomeu, a quem eu admiro muito e respeito. Nosso querido irmão Bosco, amigos de longas datas, desde a época que pregávamos nas praças ali no centro de Maceió. E outros irmãos queridos que estão congregando aqui, que vieram de Bebedouro. Para mim é uma grande alegria poder revê-los, que Deus continue abençoando. Está ali o Júnior, está ali esqueci o nome dela, Jesus. Oh, meu Deus. A Lucileia, glória a Deus. É a velhice que está chegando. E a prova disso é que o meu netinho nasceu na madrugada de hoje. Quem diz amém? Sou vovô, glória a Deus. Meus queridos, antes de começar a pregar, eu quero pedir as orações pela minha filha, que hoje teve a honra de ser mamãe. Seu primeiro filhinho nasceu, a Raquel, e graças a Deus ocorreu tudo normal, mas eu peço as orações para que a sua recuperação também ocorra da melhor maneira possível. Que o Senhor estenda suas mãos e abençoe tanto a mamãe como o seu filhinho, é o Miguel. Miguel significa quem é como Deus. Glória a Deus por isso. Pense num vovô coruja. Desde madrugada que eu estou fofo, que só um passarinho em dia de chuva. Quando vi o rostinho do Miguel, não suportei. Quem é vô, principalmente a primeira vez, sabe do que eu estou falando. Glória a Deus. Só para a gente quebrar o gelo um pouquinho, dá uma olhada para essa pessoa bonita. Procure alguém bonito aí perto de você. Se não tiver aí embaixo, é só olhar aqui para cima do altar, que está cheio de gente bonita aqui, ó. Glória a Jesus. Glória a Deus. Agora pergunte a ela ou a ele: você gosta de mim? Diga: eu sei que não é fácil gostar de mim. Mas fala assim, ó: pede graça a Deus e se acostuma comigo logo por aqui, porque é comigo que você vai morar no céu. Tem alguém que vai morar no céu aqui? Deixa eu ver os que vão morar no céu. Está chegando a hora, irmãos. Oh, glória! Está chegando a hora em que vamos ver a Jesus. Vamos conhecê-lo como Ele é. Quem ama Jesus aqui? Levante a mão. Esse Jesus que você ama sem conhecê-lo pessoalmente. Esse Jesus que você é capaz de dar a vida por Ele, se for preciso. Esse Jesus que há tantos anos você serve sem conhecer. Está chegando a hora que você vai conhecê-lo.
Aleluia. Está chegando a hora em que você vai olhar nos seus olhos. E eu imagino, pastor Maxwell, que não existe nada mais belo em todo o universo. E dentro do céu, aonde João teve a oportunidade de estar, João viu muitas coisas belas nos céus. João disse que é uma cidade toda murada, os muros são de jaspe, as portas são de pérolas, o chão é todo de ouro. Irmão, pense numa beleza. João disse que debaixo do trono sai um rio, chamado Rio da Água da Vida. João disse que no meio da praça, claro, é uma cidade, toda cidade tem praça. Diz que tem uma praça no meio da cidade, e no meio da praça tem uma árvore que dá fruto de mês em mês, e as suas folhas servem para a saúde das nações. Eu vou conversar com os apóstolos, vou conversar com Pedro, João e Tiago debaixo daquela árvore. João viu muitas coisas belas nos céus, mas escute o que eu vou lhe dizer. De toda a beleza que existe no céu, de todas as maravilhas que existem naquele lugar, nada se compara com o olhar de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta esperança que existe no seu coração, de um dia ir morar no céu e poder ver a Jesus, é a maior riqueza que você possui neste mundo. Existem homens poderosos nesta terra. Existem homens que talvez alguns de nós nunca tenhamos a oportunidade de falar com ele, por serem tão importantes, tão poderosos. Homens que têm muito dinheiro, muitos recursos intelectuais. Mas esses homens não têm a esperança que eu e você temos, de um dia pisar na cidade de ouro e andar com Jesus naquele lugar. Quem vai para lá? Levante a mão outra vez e diga: eu vou, eu vou, eu vou. Aleluia. Meus amados, nesta noite, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, vamos meditar um pouco no texto que foi escolhido pela coordenação, juntamente com o pastor da igreja. Texto que fala da inauguração da igreja do Senhor Jesus. Eu quero adverti-los que eu não sou pregador avivalista. Eu sou um pregador maçante. Eu sou devagar, quase parando. Mas eu lhe prometo que se você tiver paciência de esperar terminar o culto, você não vai sair do mesmo jeito que você chegou aqui. Deus tem uma palavra para o seu coração. Aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo. Quantos foram cheios? Todos. A primeira lição que eu começo a aprender nesse texto é que a vontade de Deus é uma vontade total. A vontade de Deus é que todos sejam cheios do seu Santo Espírito. Assim como foi naquela ocasião, quando 120 irmãos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, um ruído veemente e impetuoso, e encheu toda a casa aonde eles estavam reunidos, e todos, não ficou um só de fora, todos foram cheios
do Espírito Santo. E qual a evidência de que eles foram realmente cheios do Espírito Santo? O texto diz: a evidência foi, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Meus amados irmãos, aqui começa um período que o próprio Senhor Jesus já havia advertido aos seus discípulos antes da sua crucificação, quando caminhava para Jerusalém. Ele disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando ele é crucificado e quando ele ressuscita, ele reitera esta promessa. E ele diz: não se ausentem da cidade, mas permaneçam na cidade de Jerusalém, porque se cumprirá a promessa de meu Pai. Que promessa? A promessa que Deus fez através do profeta Joel, no capítulo de número 2, versículo de número 28 do profeta Joel. Ele disse: eis que, assim diz o Senhor, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Observe que esta promessa não foi uma promessa para um grupo específico, assim como acontecia no Antigo Testamento, quando o Espírito era derramado em conta-gotas, era derramado sobre a vida de reis, de profetas, de juízes. Não era derramado na sua totalidade, mas Deus prometeu que um dia Ele abriria as comportas dos céus e o seu Espírito seria derramado de maneira abundante, de maneira sobejante, sobre toda a carne. E de maneira parcial aconteceu neste dia aqui de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e encheu toda a casa, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Aqui começa o período da igreja do Senhor. A igreja estava sendo inaugurada aqui, e quem veio inaugurar a igreja foi o doce e querido Espírito Santo de Deus. Aleluia! O Espírito Santo, meus irmãos, como todos nós sabemos, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é apenas um vento. O Espírito Santo não é apenas uma influência. O Espírito Santo não é apenas um estado de espírito. O Espírito Santo é uma pessoa que fala, uma pessoa que se move, uma pessoa que ouve, uma pessoa que intercede, uma pessoa que se entristece. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Glória ao nome eterno de Jesus. E meus amados irmãos, nós podemos observar nesse texto algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira verdade que nós aprendemos quando lemos esse texto e quando falamos sobre a influência do Espírito Santo na vida do homem, é que este derramado Espírito Santo, esta influência do Espírito Santo, não depende essencialmente do ser humano.
esta obra é uma obra exclusiva de Deus, é uma obra exclusiva do Pai. Glória a Deus. É Deus quem propicia esta dádiva de derramar o seu Espírito Santo, de encher o homem com o seu Espírito para uma obra específica. E a evidência de que um homem é cheio do Espírito Santo, nós vamos ver a seguir. Quais são os sinais de que uma vida ou uma igreja é cheia do Espírito Santo? É uma igreja que fala muitas línguas? Também. É uma igreja que prega muito? Também. Mas a evidência de que o Espírito de Deus está atuando na vida de alguém, ou em uma igreja, ou em uma comunidade, é que esta igreja, e nós estudamos isto na lição de domingo, a evidência de que a igreja é uma igreja influenciada pelo Espírito Santo, a primeira evidência é uma igreja que permanece alicerçada na doutrina dos apóstolos. Aleluia. O primeiro sinal de que uma igreja ela é cheia do Espírito Santo é uma igreja apaixonada pela Bíblia. Preste atenção, olhe para cá. Todo avivamento que não tem base na palavra de Deus não é avivamento, é fumaça. Todo avivamento que não tem o seu fundamento na doutrina dos apóstolos não é avivamento, é apenas blá blá blá. O avivamento genuíno, o avivamento verdadeiro, ele nasce primeiramente pela paixão pela palavra de Deus. Segunda evidência de que uma igreja é cheia do Espírito Santo é que existe uma comunhão entre os irmãos. Aonde você vê um grupo ou uma comunidade fracionada, dividida, pode ter absoluta certeza que o Espírito de Deus não está atuando ali. Porque uma das funções do Espírito Santo é unir o corpo de Cristo, preparando ele para o grande dia do encontro. Terceira evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo é que a igreja tem Jesus Cristo como o tema central. Presta atenção a isso. Qual é o sinal de que um homem é cheio do Espírito Santo? Primeiro sinal de que um homem é cheio do Espírito Santo não é a eloquência na pregação, não é ele saber escanear bem um sermão. A maior evidência de um homem cheio do Espírito Santo é que ele aponta, sempre ele vai apontar para Jesus. Quando você vê um homem querendo apontar para ele mesmo, querendo estar em evidência, querendo aparecer, pode ter certeza que o Espírito de Deus não está atuando ali. Porque a maior prova, ou uma das maiores provas de que o homem é cheio do Espírito Santo, é apontar para Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus quem disse: e quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, ele me glorificará. Aleluia. Isso me faz lembrar de um homem, e não foi qualquer homem, foi um homem que o próprio Jesus testificou por ele. Escute, uma coisa é alguém falar sobre você,
E outra coisa completamente diferente é o próprio Deus testificar sobre você. E Jesus testificou de um homem. E na Bíblia foi o único homem que Jesus usou esta expressão. Jesus disse: dos nascidos de mulher, João Batista, ele é o maior homem desta terra. Nunca nasceu um homem maior do que João Batista. E eu me impressiono quando Jesus fala isso. E quando você vai estudar a vida de João, Jesus estava coberto de razão. Sabe por quê? Porque João Batista, ele era cheio do Espírito Santo. Não foi quando ele cresceu e se tornou homem e começou a pregar no deserto da Judeia. João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Quando ele cresceu, é um homem que me impressiona. O seu ministério dele me impressiona, porque ele teve um ministério curto. O ministério de João não foi mais do que 6 meses de ministério. João não operou um milagre sequer. Não levantou nenhum paralítico, não deu vista a nenhum cego, não limpou nenhum leproso, mas João Batista levantou uma nação que estava morta. Aleluia. As autoridades tinham medo dele. O rei tremia na base quando via João Batista. Agora escute algo que me impressiona. O que a Bíblia diz sobre este homem me impressiona, porque o texto diz que toda Jerusalém saía para o deserto, para as margens do Jordão, para ouvir João Batista. Outras cidades, a população se afluíam para ouvir aquele homem pregar. Será que era por causa da sua mensagem? Será que sua mensagem era parecida com essas mensagens que a gente ouve hoje? Mensagem de autoajuda, que é pregada por coach, não é? Que mexe com o ego. Não. A mensagem de João era uma mensagem dura, uma mensagem pesada. Raça de víboras, raça de cobras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto na raiz das árvores. A árvore que der fruto, ele vai limpar. Mas a árvore que não der fruto, ele vai passar o machado e vai jogar no fogo para que se queime. Então não era por causa da sua mensagem, porque a mensagem dele não massageava o ego de ninguém, mas talvez fosse por causa da sua aparência. Também não era, porque a Bíblia diz que ele se vestia de peles de animais, peles de camelo, e se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Era um homem estranho. Se você olhasse para a sua aparência, ele parecia um louco. Ele não andava todo na etiqueta, não. Era um homem rude, era um homem sem papa na língua. Então qual era o segredo que as multidões corriam para as margens do Jordão para ouvir aquele homem? Era justamente porque desde o seu nascimento, ou antes de nascer, João era cheio do Espírito Santo.
Mas existem outros homens que me impressionam na Bíblia. Por exemplo, Elias, o profeta. Alguns dizem que Elias foi o leão dos profetas. Foi o maior profeta do Antigo Testamento, foi Elias. Elias não era um homem culto. Ele morava num pequeno povoado chamado Tisbe. Elias era um matuto, não tinha cultura, não era um intelectual. Mas o que fez com que aquele homem causasse uma revolução no seu tempo e colocasse um reino de joelhos diante de Deus? Tiago, ele nos dá uma pista. Tiago diz que Elias era homem de oração. E quando o homem ora, e quando o homem tem intimidade com Deus, porque a oração é muito mais do que palavras. Oração é relacionamento. Oração é convivência. Oração é intimidade. Oração é comunhão com o Todo-Poderoso, que está sentado no mais alto e sublime trono. E um homem que tem relacionamento com Deus, ele não é um homem natural, ele não é um homem normal. Ele zomba do inferno, ele zomba dos demônios, ele não vê obstáculos diante de si. Um homem que tem relacionamento com Deus, ele é respeitado por onde ele for. Ele pode não ter dinheiro, ele pode não ter aparência, ele pode não ter um carro de luxo, ele pode não morar numa casa, um verdadeiro palácio, ele pode morar dentro de uma caverna, mas se ele tiver relacionamento com Deus, aonde ele pisar o pé, Deus dá a ele de presente. Aonde ele colocar a mão, Deus coloca a mão por cima. O que ele falar, Deus assina embaixo. Aleluia. Um dia, Elias estava orando em cima do monte, e o rei disse: vocês sabem onde está Elias? E os parceiros disseram: nós sabemos. Ele disse: vai buscá-lo. Reúne aí 50 homens, dos mais fortes que tiver, e vai buscar Elias. Tragam ele aqui. E aqueles soldados, imagino eu, aqueles bombadões, preparados, 50 deles foram buscar Elias. Quando chegaram no pé do monte, gritaram: Elias, desce daí, porque o rei quer falar com você. Homem de Deus, o rei mandou lhe buscar. Desce, porque o homem quer falar com você. Aí Elias olhou lá para baixo, depois olhou para o céu, disse: Senhor, está tudo ok aí? Deus disse: aqui em cima está tudo ok. Aí ele disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e queime estes que vieram me buscar agora. Ele não fechou a boca, desceu uma lingueta de fogo, queimou os 50, só sobrou um. E aquele que sobrou saiu correndo, chegou lá, o rei perguntou: cadê Elias? A gente não pôde trazer. Por quê? Porque ele estava no monte. O homem no monte, irmão, não mexa com o homem no monte, não. Não mexa no homem que está no monte, porque é mexer com a menina do olho de Deus. Quer um conselho, meu filho? Se você não sabe o que está acontecendo, se você não conhece a pessoa, se você não conhece dos pormenores da vida da pessoa, fica quieto, fica no teu lugar, não ponha a tua mão, porque homem que anda no monte, homem que tem intimidade com Deus, não mexa com ele, pelo amor de Deus, para o teu bem, não mexe com ele.
rei disse: por que vocês não trouxeram? Ah, majestade, ninguém consegue tocar nele não. A gente disse: homem de Deus, desce, porque o rei quer falar contigo. Ele só fez dizer: majestade, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu agora. Majestade, ele não fechou a boca, desceu uma tocha de fogo e queimou os 50. E eu só não morri porque eu saí correndo para lhe dar essa notícia. Aí o rei disse: vem cá, chama mais 50 aí, melhor do que os outros. Vão buscar Elias. Vocês estão entendendo? Eu quero Elias aqui. Tragam ele de qualquer forma. Aí foi a segunda turma. Quando chegou lá, Elias está lá no monte, conversando com Deus. Olha só, conversando com quem, irmãos? Conversando com Deus. Aleluia. Conversando com o general dos generais, conversando com o Senhor dos senhores, conversando com o Rei dos reis, conversando com Deus dos deuses, conversando com a majestade suprema e aquele que está sentado no seu trono e se abaixa para ver os que estão nos céus. Chegou os 50 no pé do monte. Homem de Deus, desce, que o rei quer falar com você. Aí Elias olhou: mais 50, que vão virar carvão daqui a pouco. Desce depressa. Aí Elias: Senhor, tudo ok? Deus disse: tudo ok. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu agora. Não terminou de fechar a boca, menino. Desceu uma tocha de fogo e queimou os 50, só escapou um, que saiu correndo para avisar o rei que 100 já haviam virado tição. O rei, impressionado, disse: traz mais 50, vai buscar Elias. Só que o chefe dessa turma era inteligente. O chefe dessa turma disse: epa, peraí, eu não vou conversar com qualquer pessoa não, eu vou conversar com o homem de Deus. E com o homem de Deus a gente tem que ir de joelho. Para falar com alguém que tem intimidade com Jeová, a gente não pode ir de qualquer jeito não. Eu vou de joelho me humilhando. E os 50 chegaram no pé do monte. O chefe da turma se ajoelhou e disse: homem de Deus. Quando Elias foi falar: espera aí, meu senhor, não fale agora não. Homem de Deus, por favor, seja preciosa diante dos teus olhos as nossas vidas. Não fale agora não. Desça conosco, por favor, pelo amor de Deus, desça conosco, porque senão o rei vai nos matar. Aí Elias olhou para Deus. Deus disse: Elias, desce com eles, o homem já está de joelho ali, pode descer. Aleluia. O homem cheio do Espírito Santo, irmãos, ele não teme ameaça, ele não teme exército, ele não teme o diabo, ele não teme o inferno, ele não teme cara feia. Se o Espírito de Deus estiver na sua vida, não precisa ter medo de cara feia. Aleluia. Um outro homem que eu sou apaixonado por ele, era um baixinho, calvo, dos olhos meio atravessados. O nome dele era Saulo de Tarso. Ele não conhecia Jesus. Este homem, um dia, cheio de ira, ele disse: tem uma seita nova que está por aí enchendo o mundo com uma doutrina esquisita. Autoridades religiosas, me deem cartas, me deem autorização para buscar esses crentes, e eu vou trazê-los manietados, eu vou trazê-los presos, para que eles saibam
que não existe outra doutrina, não existe outro ensinamento a não ser a Torá, a não ser a lei de Moisés. Essa história de Jesus, não. Lá vai ele. Vem para cá que tu vai ver. Lá vai ele. E segundo o texto diz que ele foi montado. Quando vai chegando na entrada de Damasco, uma luz, um farol do céu brilhou, e ele cai sem enxergar nada, porque ficou ofuscado com o fulgor daquela luz. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele disse: quem és, Senhor? Sem enxergar nada. Quem és, Senhor? Ele disse, a voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Saulo não sabia que estava perseguindo a Jesus. Saulo pensava que a igreja não tinha dono. E quando nós falamos em igreja, nós não estamos falando desse prédio aqui de alvenaria, cimento, areia e pedra. Nós estamos falando de você como igreja. Bata no peito assim, ó, com orgulho, um orgulho santo, e diga: eu sou a igreja. Aleluia. Você como igreja, escute o que eu vou lhe dizer. Você como igreja, você tem dono. O seu dono é Jesus. Existem 3 áreas, pastor Maxwell. Existem 3 áreas que, se alguém tocar, se desgraça. Você quer se desgraçar, toque nessas 3 áreas. A primeira é na sensibilidade do Espírito Santo. Não toque. Se você tocar na sensibilidade do Espírito Santo, você se desmantela. Nunca mais você se levanta. O Espírito Santo é lindo. O Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo é dócil. O Espírito Santo é amigo. O Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo é o nosso intercessor. O Espírito Santo é o nosso companheiro. O Espírito Santo é a nossa fortaleza. O Espírito Santo é a nossa paz. O Espírito Santo é o nosso guia. O Espírito Santo é a nossa bússola. O Espírito Santo é quem nos encoraja. O Espírito Santo é quem nos consola. O Espírito Santo é quem nos ajuda. O Espírito Santo é quem está nos preparando para nos entregar a Jesus. Mas o Espírito Santo, ele é sensível. Diga comigo: o Espírito Santo, ele é sensível. Você não pode tocar na sensibilidade do Espírito Santo. Pastor, e aonde está a sensibilidade do Espírito Santo? Escute. Entre outros fatores, a sensibilidade do Espírito Santo está nisso aqui, ó. Um dia, o rei Acabe, controlado pela esposa, parecia um menino dengoso. Chegou em casa, aqueles meninos fazendo birra, né? Com a cara feia, bochechuda. A esposa olhou e disse: o que é que tu tem? Disse: não, é porque eu passei ali, falei com Nabote para ele me vender aquele pedaço de terra que ele tem, aquela vinha, e ele me negou. Eu disse a ele que pagava um bom preço, e ele me negou. Disse que nem vendia, nem trocava e nem dava, porque era a herança dos pais. E é por isso que eu estou triste, porque ninguém nunca me negou nada. Aí a mulher olhou para ele, ao invés de ajudá-lo, colocou lenha na fogueira. Aí disse: me diga uma coisa, quem é o rei de Israel? Ou seja, você não é homem não, rapaz? Quem é o rei de Israel? Ele disse: sou eu. Ele disse: então,
toma a vinha, se apodere da vinha. E sabe o que é que você faz para resolver o problema de Nabote? Escreve uma carta mentirosa e pede para o arauto do reino ler esta carta em praça pública. E a carta vai dizer que ele blasfemou contra Deus e contra o rei e vai morrer apedrejado. Depois que ele morrer, você vai e se apodera da vinha. Aí Nabote, é mesmo. Fez a carta, mandou, foi lida em praça pública. Se revoltaram contra Nabote e mataram a Nabote apedrejado. Agora escute, olhe para cá. A Bíblia diz que Acabe foi o pior rei da história de Israel. A Bíblia diz que nenhum outro rei fez tanto mal à nação de Israel como Acabe. E Deus suportando. Porque a Bíblia diz que Deus é longânimo. Longânimo é aquele tipo de pessoa que não se aborrece com facilidade. Deus foi suportando. Só que Acabe não percebia que a medida da taça de Deus, a medida da ira da taça de Deus estava enchendo. E quando chega no topo, acabou. Deus foi suportando todos os males. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Quando Acabe tocou em Nabote, aí Deus disse, agora não. Agora você tocou na minha sensibilidade. Sabe por quê? Porque Nabote era pobre. Nabote só tinha aquele pedacinho de terra que foi herança dos seus pais. E Nabote era crente. Nabote amava o Senhor. E quem ama Deus é a menina do olho dele, não toque. Era a sensibilidade de Deus, era Nabote. E Acabe tocou na vida dele. Aí Deus disse, agora não. Elias, vem cá, Elias. Vai a Acabe. Fala para ele que eu coloquei ele como rei e chefe da nação de Israel. Eu abençoei a ele, apesar dos males que ele causou à nação de Israel. Eu suportei calado. Eu suportei os males que ele provocou no meio do meu povo. Mas agora não. Agora ele tocou na minha sensibilidade. Fala para ele que ele vai morrer. Ele vai morrer e os cães lamberão o seu sangue. E a sua esposa, que influencia ele para o mal, os cães comerão a carne dela. Vá lá e entregue esta mensagem para ele, porque Deus não tem recado, Deus tem mensagem. E quando chegou lá, o profeta falou as palavras que Deus havia mandado, entregou e ia saindo. Quando ia saindo, a Bíblia diz que Acabe, e é isso que me impressiona em Deus, irmão. Pense como isso me apaixona. Quando o profeta entregou a mensagem e saiu, Acabe caiu em terra e ficou chorando e disse, Deus, eu pequei contra ti. Eu pequei contra a tua palavra. Eu transgredi a tua palavra, me perdoa. Aí Deus ficou sensibilizado, pastor. Porque Deus não suporta quando um coração se quebranta diante dele. Porque está escrito, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Acabe se quebrantou, aí Deus disse, Elias, volta. Olha como Acabe está. Ele está se humilhando, Elias. Volta e fala para ele que eu não trarei mais o mal sobre a casa dele. Diga para ele que eu perdoo, porque ele se humilhou diante de mim. Elias volta, entrega o recado e o tempo passa. Depois de um bom tempo, Acabe se esquece de tudo aquilo que fez e volta a fazer o que é mal aos olhos de Deus. Aí Deus disse, agora não tem escape.
E vocês conhecem a história. Eu não vou me aprofundar muito não. Mas o que é que eu quero dizer? Se você quiser se atrapalhar na vida, se você quiser morrer espiritualmente, toque na sensibilidade de Deus. E aonde está, pastor, a sensibilidade de Deus? Está aí perto de você. Olha ela aí, sentadinho perto de você. Essa é a sensibilidade de Deus. Cada crente tem o seu particular com Deus. Cada crente tem a sua história diante de Deus. Cada crente tem a sua vida diante de Deus. Então não toque. Glória a Deus, futuca o teu irmão aí com carinho. Futuca ele e diga: meu filho, ore por mim. Não mexa comigo. Não mexe comigo. Eu sou a sensibilidade de Deus. Apesar das minhas fraquezas, mas eu sou a sensibilidade de Deus. Ele me adotou como filho. Aleluia. Olhe para cá. Segunda coisa que você não pode tocar. Quem quer saber a segunda coisa? Segunda coisa que você não pode tocar, sobre pena de você morrer, é aqui, ó. É no altar de Deus. Não toque. Se tem alguma coisa que você não concorda, ó, sabe por quê? Porque Deus ouve os comentários. E quem fala isso não sou eu, quem fala isso é a Bíblia. Dois irmãos estavam conversando a respeito do pastor da congregação. O nome dos irmãos era Arão e Miriam. Estavam conversando sobre o pastor, que era irmão deles. Era o caçula, era o mais novo da família. E aqueles dois irmãos estavam conversando. E a Miriam, porque era mais velha, ela disse: eu não sei o que é que tem esse nosso irmão, que ele acha que só ele profetiza. Só ele é profeta. Eu também sou profetisa. Quando Israel atravessou o Mar Vermelho, do outro lado, eu profetizei. Eu peguei um tamborim junto com as outras mulheres, dancei e profetizei. Eu também sou profetisa. Só que a Bíblia diz, olha para cá, a Bíblia diz que Deus ouviu. E o problema é Deus ouvir, meu irmão. Você pode falar de quem você quiser, você pode cortar a vida de quem você quiser, agora faz tudo para Deus não ouvir. E a Bíblia diz que Deus ouviu e não gostou. O problema está aí, é Deus não gostar. E a Bíblia diz que quando Deus ouviu e não gostou, Ele desce na nuvem, na entrada do tabernáculo. Aleluia. Quando os filhos de Israel via a nuvem descer, já sabia: Deus está descendo para falar com Moisés. Alguma coisa aconteceu, que Deus está vindo aí para falar com Moisés. E a nuvem desceu na entrada do tabernáculo. Quando a nuvem desceu, Moisés curva a cabeça e com muito temor se aproxima. E Deus disse: Moisés, chama teus irmãos Arão e Miriam. Venha cá os três. Vamos fazer uma reunião nós quatro. E quando eles vieram, Deus disse: Miriam e Arão, eu quero dizer para vocês dois que se tiver profeta no meio da congregação, se tiver um profeta no meio da congregação, eu falo com ele através de sonhos e de visões. Mas não é assim com meu servo Moisés. Com meu servo Moisés, eu falo com ele cara a cara, como um amigo fala a outro amigo.
não toca em quem é amigo de Deus, não toca aqui em cima. Se você não entende, se você não sabe, terceira área que você não pode tocar, senão se desgraça, é na igreja, irmãos. Não toque na igreja. A igreja é o corpo de Jesus, não se toca na igreja. Aleluia. Eu lembro, há muitos anos passados, pastor José Antônio dizia que muitas vezes, quando na doutrina ele afrouxava um pouquinho, Deus falava com ele à noite e dizia: eu coloquei você na frente do povo para quê? Para deixar o povo andar de qualquer jeito? Aí ele se assustava, mas quando era um dia ele apertava com o povo, não conseguia dormir, porque Deus dizia para ele: quem lhe deu autorização para bater na igreja? Não se bate no corpo de Cristo. A igreja é a noiva do Senhor Jesus, não se maltrata. Glória a Deus. Olha aqui para essa jovem senhora, a mulher mais linda do Brasil. Estou falando com a minha, quem quiser que fale com a sua. Eu sou apaixonado por ela. Gosto demais, amo demais essa criatura. Eu que sou falho, eu que tenho os meus pecados, digamos assim, não admito que alguém toque. Eu sou muito manso, sou um cordeiro, mas quer ver eu virar um leão? Maltrate esta criatura para você ver. Eu que sou falho. Agora você imagine Jesus de Nazaré. Jesus não admite que alguém toque na igreja. Aí aquele baixinho se achava no direito de tocar na igreja. Jesus disse: espera aí. Encontrou-se com ele no caminho de Damasco. Aí Jesus diz: Saulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra um arguilhão. Ou seja, Saulo, eu estou com um chuncho na mão, eu estou com uma vara pontiaguda na mão. Você vem para cima, você encara esse desafio. Ou seja, eu sou o dono da igreja, Saulo, e não se mexe com ela. Quem toca na igreja se machuca. Mas este Saulo de Tarso foi transformado em Paulo. Depois que ele teve o encontro com o dono da igreja, ele foi transformado em Paulo. E ele chegou a um patamar de intimidade tão grande com o Senhor Jesus, que um certo dia ele disse: eu estou indo a Jerusalém. E alguém disse: Paulo, não vai a Jerusalém. Você sabe o que foi que aconteceu com você na última vez que você esteve lá? Para sair vivo de lá, você teve que ser colocado para fora dentro de um cesto pela a muralha da cidade. Você vai voltar para lá, você vai morrer, vão matar você e nós não queremos lhe perder. Aí Paulo encheu o pulmão, encheu os lábios e disse: eu estou pronto. Aleluia. Não somente para sofrer por amor a Ele, mas até para morrer por amor a Jesus, eu estou pronto. Este é um dos sinais de que alguém é cheio do Espírito Santo, é que ele ama Jesus até a morte. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é apaixonado por Jesus. Olhe para cá. O primeiro sinal de que alguém é cheio do Espírito Santo é a paixão dele por Jesus. Tem alguém aqui que ama Jesus? Deixa eu ver. Só os que amam a Jesus, levante a mão assim, bem alto. Não precisa ter medo de dizer que ama Ele, porque Ele sabe das suas fraquezas. Ele conhece você, sabe que você não tem muita força. Mas assim como Ele disse para a igreja de Filadélfia, Ele disse para você nesta noite: conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço as tuas lutas, conheço as tuas frustrações,
conheço as indagações do teu coração, mas eu também sei que mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia, glória a Deus. O homem cheio do Espírito Santo, ele é capaz de dar a vida por Jesus. Já estou caminhando para o final, presta atenção. Por quê? Ou para quê nós queremos ser cheios do Espírito Santo? Deixa eu provocar você nesta noite. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Levante a mão assim. Levante a mão. Muito bem, muita gente. Nem todos levantaram, mas uma boa parte levantou. Mas a pergunta é: para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Escute, isso é muito sério. Deus não desperdiça nada do que é dele, e muito menos o seu Espírito. Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Qual é a finalidade? Por que Deus enche uma vida do seu Espírito? Qual é a finalidade de Deus? A Bíblia responde isso, irmãos? Sim. Vamos para Lucas. Eu faço questão de ler esse texto com você. Olha aqui, a finalidade pela qual Deus nos enche do seu Espírito. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar a quem? Enviou-me a curar a pregar liberdade aos e restauração da vista aos, a pôr em liberdade os e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso aqui é muito sério. Qual é a finalidade pela qual Deus nos enche do seu Espírito Santo? Por que Deus enche o homem com o seu Espírito? Escute. Sabe o que é que Deus entende quando você ora dizendo: Deus, me enche do seu Espírito? Sabe o que é que Deus entende? Deus entende, Ele está me pedindo, Ele está me suplicando para que eu coloque perto dEle os pobres, os quebrantados de coração, os cativos, os cegos e os oprimidos. Olhe para mim. A finalidade pela qual Deus enche o homem com o Espírito Santo é para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor Jesus. Escute isso. Você vai entender por que é que Deus enche o homem com o Espírito Santo. Eu sempre orava a Deus para que Ele me enchesse do seu poder, me enchesse da sua unção. Eu sempre fui apaixonado por este tema, a unção de Deus. Mas Deus me ensinou na prática o que significa isso. Olhe para cá.
Há muitos anos passados eu coordenava a mocidade ali na Assembleia de Deus em Bebedouro, aonde eu congreguei por mais de 30 anos, pela misericórdia de Deus. E naquela época, quando nós estávamos à frente da mocidade, eu era apaixonado por aqueles congressos, via Deus se manifestar de maneira poderosa, e eu sempre orei: Senhor, enche-me do teu Espírito, enche-me do teu Espírito, eu quero ser cheio do teu Espírito. Deus disse: ok, vou lhe encher. Um dia, um rapaz aceitou Jesus ali, e aquele rapaz ficou na igreja, pastor Maxwell. Mas ficou aquele crente, era um pé na igreja e outro no mundo. Era um rapaz que dava muito trabalho, e eu já não sabia mais o que fazer com aquele moço. Se eu não tenho mais o que fazer com ele, eu como coordenador quebrava muita cabeça para tentar ajudar aquele rapaz a permanecer na igreja. Mas não tinha jeito. Uma hora estava na mocidade, outra hora estava tomando cerveja com os amigos na rua. Eu digo: pronto, eu não sei o que fazer com esse moço. E era altos e baixos na vida daquele rapaz. Não se firmava na igreja, mas ele também não saía da igreja, permanecia na igreja, mesmo cambaleando, mas permanecia na igreja. E enquanto permanece, a gente tem que ajudar. Mas escute, um dia eu estava dormindo com a minha família, isso faz muito tempo. 2:30 da manhã a campainha toca. Eu me acordo assustado. 2:30 da manhã, de um domingo para segunda, no outro dia, dia de trabalho. Eu digo: quem é que está tocando na campainha uma hora dessa? Aí ela, porque as mulheres são mais observadoras, são mais perspicazes, e ela disse: eu já sei quem é que está tocando aí. Eu digo: você sabe? Ela disse: sei. Eu disse: quem é? É fulano de tal. Eu digo: eu não acredito. 2:30 da manhã, esse moço vem tocar na minha porta para me perturbar uma hora dessa. Eu me levantei da cama com raiva. E ela disse: vá, rapaz, vá atender. Quem sabe este moço, ele não muda a vida dele hoje aqui. Eu disse: eu vou. E eu confesso que eu fui com a cara feia. Quando eu cheguei lá, que abri o portão, era o dito cujo. E eu atendi: Pai do Senhor, meu irmão. Pois não. Quando abri o portão, que eu olhei para o rosto dele, estava banhado em lágrimas. Os olhos estavam vermelhos de tanto chorar. E a conversa dele era: irmão Cícero, eu não presto para nada. Irmão Cícero, eu não valo nada. Irmão Cícero, Deus é minha testemunha que eu quero mudar, mas eu não consigo. Irmão Cícero, Deus é minha testemunha que eu quero ser um crente de verdade, mas eu não tenho forças para isso. Irmão Cícero, eu sou um lixo. Irmão Cícero, eu não valo nada. Na verdade, Deus não quer nada comigo, porque olhe para mim, eu vejo os outros jovens prosperando, vai para frente, é crente, se firma, mas eu não consigo, eu não sei o que fazer. E eu olhando para ele, e enquanto ele falava, eu fui tomado por uma paixão tão grande, irmãos, por aquele jovem. E isso é o Espírito Santo que faz. E eu me lembrei daquelas orações que eu fazia: Deus, enche-me do teu Espírito. Aí Deus me fez lembrar, quando você orava pedindo-me para lhe encher do Espírito Santo, sabe o que era que eu entendia? Era isso: Ele está me pedindo para ser cheio do Espírito Santo, para ajudar vidas quebrantadas pelo pecado. Aí eu disse: moço, entre. Abri o portão, ele entrou na sala, sentou-se na minha frente.
E não parava com aquela ladainha de que eu não presto, de que eu sou isso, de que eu sou um maldito. Deus não quer nada comigo, e porque eu não consigo. Esse negócio de crente funciona na vida dos outros, na minha vida não funciona. Olhe para mim, eu não prospero. E eu ouvindo ele, e enquanto eu ouvia, eu dizia: Deus, o que é que eu vou falar para esse moço? Sabe aquela hora que todos os seus argumentos caem por terra? Sabe aquela hora que você não tem mais nada para falar? Tudo que você sabia, você já passou e não adiantou. Eu disse: Deus, o que é que eu vou falar para esse rapaz? E o Espírito Santo falou lá no coração. Quem acredita que ele fala com a gente? Ele falou lá no coração e disse: fale 2 coisas para ele. Somente essas 2 coisas, e eu vou mudar a vida dele nesta madrugada. Eu disse: sim, Senhor, me diz aí o que é que eu devo falar para ele. A primeira coisa que você vai falar para ele: fale para ele que ele não é isso que ele pensa que é. Fale para ele que ele não é o que ele acha que as pessoas pensam dele. Diga para ele que ele é o projeto mais lindo que existe nesta terra. Fale para ele que ele é um projeto que eu tinha em mente antes de formá-lo no ventre da mãe dele. Diga para ele que quando eu estava pensando na formação dele, eu pensei em todos os detalhes. Diga para ele que eu pensei na cor dos olhos dele. Diga para ele que eu pensei no temperamento dele. Diga para ele que eu pensei na estatura dele. Diga para ele que eu pensei no formato do rosto dele. Diga para ele que ele é um projeto das minhas mãos. E eu falei para aquele moço aquelas palavras. E Deus ainda me disse: leia o Salmo 139 para ele. Mostre a ele como foi que eu formei. E quando chegou naquela passagem que o salmista diz: e tu me entreteceste no seio da minha mãe. Aí Deus me disse: você sabe o que é entristecer? Ele me fez lembrar. Entristecer é quando a mulher pega aquela agulha e começa a fazer o seu crochê. Minha mãe fazia muito isso. Faz o crochê, você chega lá, não sabe o que é que ela está fazendo, porque ela está entrelaçando a linha naquela agulha e vai entrelaçando, você não sabe o que é, mas na mente dela ela já sabe qual é o projeto que ela está fazendo. Diga para ele que eu formei não de maneira aleatória. Diga para ele que eu pensei em todos os detalhes sobre a vida dele. Olhe para cá. Quem sabe nesta noite eu estou falando com alguém que está nesse patamar de vida. Você não se gosta, você não se aprecia. Quando você olha para o espelho, você não gosta da imagem que vê. Deixa eu lhe dar uma informação. Quando você olha para o espelho e não gosta daquela imagem que você vê, você está desprezando um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Segunda coisa que você vai falar para ele, eu digo: diga, Senhor. Fale para ele que eu não estava brincando quando eu disse: sem mim nada, 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 nada podeis fazer sem mim. Diga a ele que ele não vai conseguir fazer absolutamente nada. Fale para ele que não são os esforços dele. Fale para ele que não é guardando regrinhas que ele vai mudar a vida dele. Fale para ele que não é assim
Quem faz sou eu, quem tem sou eu, quem pode sou eu, quem sabe sou eu, quem manda ir sou eu, quem manda vir sou eu, quem levanta sou eu e quem abate sou eu. Fale para ele que se aproxime de mim. Fale para ele que eu não estava brincando quando eu disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Fale para ele que sou eu quem faço a mudança. Fale para ele que não é guardando costumes, regrinhas, que a vida dele vai mudar, não. Fale para ele que a vida dele vai mudar a partir do momento que ele caminhar ao meu lado. Sou eu quem vou mudar a vida dele. E eu falei aquilo para aquele jovem, e antes de eu terminar de falar, ele já estava de joelhos, chorando. Agora escute. Você tem coragem de colocar uma pessoa perturbada 2:30 da manhã no sofá da sua casa para ajudar ele? E por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Ou para que você quer? Não, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo porque eu quero entrar no manto. Eu quero ser cheio do Espírito Santo porque eu quero falar muitas línguas. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para impressionar. Não, meu filho, ser cheio do Espírito Santo é para curar os corações quebrantados desta vida. Deixa eu perguntar outra vez, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Parece que diminuiu agora. Quer ser cheio do Espírito Santo? Levante a mão. Levante a mão só os que querem ser cheios. Só os que querem ser cheios, permanece com a mão levantada. Olha, Senhor, para essas mãos levantadas. Prepare-se. Prepare-se, porque Deus vai colocar pessoas complicadas na tua vida. É isso que você quer? Prepare-se, porque Deus vai usar a tua vida para dar vista a cegos. Prepare-se, porque Deus vai usar a tua vida para levantar defuntos das suas sepulturas espirituais. Prepare-se, porque Deus vai usar a tua vida para curar os corações quebrantados. Estou encerrando agora. Quanto mais você é cheio do Espírito Santo, escute isso, está vindo do céu, está vindo do coração de Deus. Quanto mais você é cheio do Espírito Santo, mas as pessoas problemáticas vão lhe procurar. Quanto mais o Espírito Santo se revelar na sua vida, mas se prepare, porque pessoas quebrantadas vão procurar você. Escute. E aquele moço olhou para mim naquela madrugada, pastor Maxwell, e disse: irmão Cícero, sabe de onde é que eu estou vindo esta hora? Eu disse: eu nem imagino. Se eu estou vindo da praia, eu fui tentar me matar na praia. Eu não estava mais suportando esta vida. Eu queria dar um cabo à minha vida. E eu fui para a praia da avenida. E quando eu estava entrando na água, já com água aqui no peito, chorando porque eu ia tirar minha vida. Mas quando eu estava com água aqui no peito, eu ouvi aquela voz interior que disse: não faça isso. Vai na casa do irmão Cícero, porque ele tem uma palavra de Deus para você.
Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Hoje você vai para casa e quando chegar em casa você vai demorar para dormir. Esta palavra vai ficar martelando na tua alma, no teu coração. Você tem orado para Deus lhe usar. Você tem orado para ser cheio do Espírito Santo. Você tem orado para ser cheio do poder de Deus. E Deus lhe pergunta nesta noite: para quê? Ora manda sui de camashuria. Glória a Deus. Somente aqueles que querem verdadeiramente ser cheios do Espírito Santo. É um desafio. Isso não é uma brincadeira, isso não é um espetáculo. Isso é um desafio. Somente aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo para curar corações quebrantados. Fique de pé. Escute, Deus não esqueceu, Deus ouviu daquelas orações que você fazia alguns anos passados. Naquelas madrugadas, lembra? Quando você orava e pedia a Deus: Senhor, me usa. Senhor, me enche do teu poder, do teu Espírito. Você pode até ter esquecido, mas Deus não esqueceu. Cuidado com o que você fala para Deus, porque Ele leva a sério aquilo que você fala. Alguns anos passados você orou. Sim, minha irmã, é você. Você não era nem casada ainda. Você não tinha nem compromisso ainda. Mas você um dia orando, você disse a Deus: eu quero ser usada nas tuas mãos, me enche com teu Espírito, Senhor. Eu entrego o meu coração a ti. Lembra-te. Deus está te fazendo nesta noite voltar no tempo. E te faz lembrar das muitas orações que fazias, das muitas promessas que fizeste a Ele. E hoje neste culto, no dia 13 de julho de 2025, Deus está te fazendo lembrar. Deus conhece o desejo do teu coração. Aleluia. Eu quero fazer duas orações aqui. A primeira é por todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Tem alguém aqui que ainda não conhece a Jesus como Salvador e quer conhecê-lo agora? Tem alguém nesta noite que deseja entregar sua vida a Jesus? Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Dá uma olhada, irmão. Vê aí se tem alguém ao seu lado que deseja entregar sua vida a Jesus. Ajude ele a chegar até aqui. Tem alguém? Onde está a primeira pessoa? Levante uma de suas mãos. Você que veio a este lugar nesta noite, você veio aqui trazido pelo Espírito Santo, porque Deus te conhece e Ele tem um projeto de amor para a sua vida. Onde está você? Vem a primeira pessoa. Já está vindo a primeira? Aonde está a primeira? Aonde está? Na galeria. Quantos diz glória a Deus?
Aonde está a segunda? A primeira já está vindo, a segunda vida. Se a igreja orar, Deus vai trazer a segunda. Ore, peça a Deus para Ele trazer. É missões. O tema é missões. Empresta nesta noite o teu coração ao Espírito Santo. Aonde está a segunda vida para Jesus essa noite? Aonde está? Já está vindo a primeira. Oh, coisa linda. Glória a Deus. Pode se aproximar, venha com ela. Aonde está a segunda vida? Você está retornando? Está retornando, irmãos, olha. Está retornando para a casa do Pai. Meu Deus, cadê a reação da igreja? Tem uma vida aqui que está retornando para casa. Aonde está a segunda vida? É a segunda que está vindo? É a segunda. É a segunda não. Aonde está a segunda? Traga a segunda. Se você orar, Deus vai trazer a segunda. Aonde está a segunda vida para Jesus? Venha. Venha a segunda, porque eu ainda quero fazer mais uma oração. Aonde está a segunda vida? Venha. Vamos orar por esta vida. Esta vida preciosa que está voltando para a casa do Pai. Vem cá, minha filha, por favor. Sobe aqui, por gentileza. Sobe aqui, por gentileza. Está voltando. Ela está chorando aqui, está em lágrimas. Glória a Deus. Jesus, Jesus, eu estou voltando para os teus braços, agora e para sempre.